Se alguém te interrompe no meio de um pensamento e você sente uma irritação quase física, um aperto no peito, uma quebra interna, como se algo tivesse sido arrancado à força, isso não é falta de educação, não é mau humor e definitivamente não é drama. A sociedade costuma chamar isso de impaciência, de rigidez, de não sabe conviver. Mas a ciência chama de algo totalmente diferente. Se você odeia ser interrompido, se alguém fala por cima de você e seu raciocínio simplesmente desaparece, se leva alguns segundos ou minutos para voltar para o lugar, isso não significa que você é difícil. Pode significar que seu cérebro funciona em profundidade. E hoje você vai entender por quê. Vamos começar pelo que quase ninguém explica. O cérebro humano não pensa em blocos soltos. Ele pensa em linhas contínuas. Quando você está concentrado, refletindo, criando ou organizando ideias, o cérebro entra em um estado chamado fluxo cognitivo. Nesse estado, tudo se conecta. Uma ideia puxa a outra. O pensamento avança sem esforço. Mas quando alguém te interrompe, essa linha é quebrada. Psicólogos chamam isso de custo cognitivo da interrupção. Um nome técnico para algo simples. Toda vez que você é interrompido, o cérebro precisa gastar energia para sair de um foco, processar o estímulo externo e depois tentar reconstruir exatamente onde estava. E o detalhe importante, muitas vezes ele não consegue. A ideia se perde, o raciocínio evapora. A sensação é de vazio irritante, não porque a pessoa interrompeu, mas porque o cérebro perdeu algo que estava construindo. Agora pensa no ambiente onde interrupções acontecem. Conversas sobrepostas, mensagens chegando, alguém te chamando no meio de uma tarefa, perguntas fora de contexto. Tudo isso é imprevisível, e o cérebro humano odeia a imprevisibilidade quando está focado. Para pessoas que odeiam ser interrompidas, controle não é sobre mandar nos outros, é sobre manter a continuidade interna. Quando você está concentrado, existe um ritmo, um silêncio funcional, uma ordem invisível. A interrupção entra como um ruído brusco, uma quebra de estrutura. É como estar montando algo delicado e alguém empurrar a mesa sem aviso. Mesmo que não caia, nunca mais fica igual. Aqui entra um ponto importante. Pessoas que odeiam interrupções geralmente não são lentas, são profundas. Elas não pensam em respostas rápidas, pensam em respostas bem construídas. Elas organizam ideias antes de falar, sentem antes de reagir, observam antes de concluir. E isso exige tempo mental contínuo. Quando alguém te interrompe, não está só interrompendo uma fala, está interrompendo um processo interno. Por isso a irritação parece desproporcional. Não é sobre o momento, é sobre o que foi perdido por dentro. Agora vem um fato curioso. Estudos mostram que pessoas que entram facilmente em estados de foco profundo tendem a ser mais criativas, melhores em resolver problemas complexos e mais sensíveis a padrões. Mas existe um preço. Esses cérebros pagam mais caro por cada interrupção. Enquanto algumas pessoas conseguem alternar tarefas sem esforço, outras precisam de continuidade para funcionar bem. Nenhum é melhor. São apenas sistemas diferentes. Interromper um cérebro profundo é como puxar alguém de um sonho lúcido. O corpo acorda rápido, mas a mente demora. O problema é que a cultura atual não respeita isso. Vivemos em um mundo que valoriza resposta imediata, velocidade, disponibilidade constante. Se você não responde rápido, parece rude. Se pede tempo, parece complicado. Se irrita com interrupções, parece exagerado. Mas aqui vai a verdade que quase ninguém diz. Nem todo cérebro foi feito para funcionar em fragmentos. Alguns precisam de silêncio, de continuidade, de espaço mental. E isso não é isolamento, é autoconsciência. Agora, atenção. Existe uma diferença importante aqui. Às vezes, odiar ser interrompido é sinal de foco saudável. Às vezes, é sinal de rigidez excessiva. Existe diferença entre eu preciso de continuidade para pensar e qualquer interferência me desestabiliza. Entre proteger o foco e não tolerar o outro. Então, vale a pergunta honesta. Quando você se irrita com interrupções, isso protege algo importante ou revela algo frágil? Uma resposta traz clareza, a outra pede cuidado. E reconhecer isso não é fraqueza, é maturidade emocional. Se você se identifica com esse tipo de mente, se sempre sentiu que o problema não era falta de paciência, mas excesso de interrupções,
então esse canal é para você. Inscreva-se. Aqui a psicologia não julga, ela traduz. Pessoas que odeiam ser interrompidas costumam amar rituais silenciosos. Trabalhar sem notificações, pensar com um café do lado, caminhar sem fones, ficar em silêncio sem sentir culpa. Elas gostam de começar algo e terminar no mesmo estado mental. Esses rituais não são manias, são formas de proteger o foco. E quando o foco é protegido, a mente se aprofunda. Então não, você não é difícil, não é rígido, não é exagerado. Você só pensa em camadas mais profundas, e interrupções quebram camadas. Enquanto o mundo pula de estímulo em estímulo, você constrói algo por dentro, e isso é uma força silenciosa. Agora me diz, você odeia ser interrompido ou odeia a sensação de perder algo que estava quase pronto dentro da sua mente? No próximo vídeo vamos falar sobre as pessoas que odeiam mudanças de última hora e o que isso revela sobre segurança, ansiedade e controle emocional. Esse próximo vai te atingir ainda mais fundo.